Os irmãos Hugo Laércio e Amanda Alves apresentaram na web rádio Cristo Consolador de São Paulo o programa Espírita Entre Irmãos. E nós vamos reproduzir esse programa na sequência. Mas antes do programa, nós queremos avisar ou lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina. E o nosso propósito? Divulgar todo o material que chega ao nosso conhecimento. Nós divulgamos agora, estamos divulgando os programas das web rádios Estação da Luz Natal, da web rádio Cristo Consolador de São Paulo, além do acervo que nós temos aí na nossa playlist sobre matérias espíritas, para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. E aí vamos ao programa Espírita Entre Irmãos, Alma Gêmea, com Amanda Alves e Hugo Laércio, na web rádio Cristo Consolador de São Paulo. Programa imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 3 de outubro, mais um programa Entre Irmãos, para que tenhamos ótimas reflexões, bons momentos juntos ao Evangelho do Cristo e temas que nos ajudam a enriquecer aí o nosso conhecimento e a nossa jornada. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, que vão assistir o vídeo em algum momento do dia, que tenham todos um ótimo dia. E para iniciarmos, eu vou ler uma pequena mensagem de Lorival Lopes, do livro Ânimo. Ter um objetivo. Como atingir o objetivo sem andar na direção dele? Sem objetivo, as tuas forças não sabem para onde ir e se enfraquecem. Com objetivo, elas afloram e chegam à plenitude, ao equilíbrio, à felicidade. Adota um objetivo, um sentido de vida superior, que te enfeixe as forças e te faça feliz. Esforça-te, mesmo que a pouco, mas sem medo, que os bons resultados aparecem. Quanto maior o teu empenho, mais facilmente o objetivo se realiza. És forte, Deus, a suprema força está contigo. É para chegar à felicidade que Deus te criou. Bom, essa é uma mensagem bem direta, mas interessante, porque muitas vezes também nós temos objetivos materiais, né, ou objetivos ligados com profissional, com certas situações da vida, que não só não dependem de nós, mas muitas vezes são objetivos que não são objetivos que nos inspiram a idealizações maiores, objetivos talvez para a vida inteira, ou uma visão, ou que nos levem a ter uma visão de mundo, que nos auxiliem em mantermos o nosso equilíbrio, nossa positividade, a nossa confiança, a nossa alegria, a felicidade na vida. Então é importante também, porque às vezes nós pulamos de objetivo a objetivo, ou temos objetivos superficiais, e ao alcançarmos esses objetivos, ou ao não alcançá-los, nós nos sentimos derrotados, ou sem propósito na vida. Por isso que é importante nós termos esses objetivos maiores, e esses objetivos maiores, mais abstratos, talvez, eles às vezes não dependem nem de ninguém. Então eu posso, por exemplo, ter como objetivo tentar superar certas dificuldades sentimentais, certos conflitos internos. Posso ter como objetivo mudar certos comportamentos meus. E essa mudança, esse processo de ter esses objetivos e de praticá-los, é algo que eu posso levar a vida inteira e que talvez me traga uma satisfação que não vai depender do quanto eu ganho, da onde eu vivo, da onde eu trabalho, ou se eu estou num relacionamento ou não. Né? Então, tudo isso são situações que vão também nos dando um ânimo para vivermos a vida, para trabalharmos, para progredirmos, para vermos um contexto maior na vida. Se eu colocar apenas os objetivos materiais, ou talvez ali uma coisa específica, eu vou conquistar aquilo, ou não vou conquistar, e aquilo não vai me dar mais um sentido para a vida. Então, nós também temos que colocar esses objetivos
com coisas que nos deem sentido na vida, nos deem propósito, direção, ou talvez conquistas que transcendam o meu estado físico, né? Ou que seja um bem-estar físico. Não, eu vou começar a praticar algum tipo de exercício, mas não com o objetivo de, sei lá, de ficar malhadão, forte, sei lá, mas com o objetivo de praticar, de ter a disciplina. Então, coisas mais abstratas que nos levem a esse equilíbrio, a esse desejo, a essa felicidade de saber que eu estou vivendo uma vida com esse potencial, né, com essa capacidade que eu estou desenvolvendo. Então, também, né, como pilares da nossa vida, não apenas como, né, conquistas materiais, um carro, uma situação, né, um emprego X ou Y, um cargo X ou Y, porque essas situações, elas são transitórias e muitas vezes elas dependem de coisas que estão fora do nosso controle. Então, trabalhar os sentimentos, a disciplina, nossas emoções, são coisas que muitas vezes dependem apenas de nós. Então, com essa reflexão, eu vou convidando a todos a sentirem à vontade, que possam fechar os olhos e vamos assim, numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nossos amigos espirituais e já levando o nosso pensamento até as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual que já nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muito amor e muita luz. Ela que é exemplo de abnegação, de força, de caridade, de bondade, de benevolência, que possui até hoje para todos nós, seus filhos espirituais que estão aqui no planeta Terra, tentando superar as adversidades. Vamos rogando essa mãezinha que nos proteja, que nos conduza, que nos inspire a lidarmos com as dificuldades, com as transformações que a vida exige de nós. E assim, vamos rogando a ela que nos eleve o pensamento até o seu Filho amado, Mestre Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que veio com um roteiro de luz nos ensinar a sermos maduros, a lidarmos com as circunstâncias da vida, ainda que essas circunstâncias sejam injustas e muitas vezes nos levem à morte material, lembrando que a morte espiritual não existe. Existe apenas o aprendizado, a superação, a conquista de si mesmo. Assim vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo, que nos guie, que nos apoie durante o caminhar e que nos ajude a enfrentarmos as dificuldades que encontraremos ao longo do caminho. E vamos rogando a Ele que nos represente diante do Deus Pai, Criador da vida, fonte eterna de todo equilíbrio, de toda luz, Criador de tudo e de todos, que nos deu a vida, a eternidade, que nos dá infinitas possibilidades de crescimento, de progresso e de aprendizado. Assim vamos rogando ao Pai que esteja conosco e a Ele nós louvamos e agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que amadurecemos e aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E assim vamos pedindo licença para darmos início às reflexões da noite de hoje. Sejamos amparados e fortalecidos por toda a espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, começando o tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alma gêmea. Esse tema aí que às vezes instiga a tantos, né? Existe, não existe? Eu tenho a minha, eu não tenho a minha, como que funciona? Já dando boa noite para a Ivone, que nos acompanha através do Facebook. Boa noite, Ivone. Espero que esteja bem, em saúde, em segurança. Hoje nós separamos um texto sobre o tema bem interessante. Ele pode ser encontrado no site Café com Kardec. Ele foi escrito pelo Paulo Castanheiras. E ele fala, o título do texto é Almas Gêmeas, o que o Espiritismo fala sobre esse assunto. A doutrina espírita trata do assunto almas gêmeas, a designação de metades eternas, nas questões 298 a 303 de O Livro dos Espíritos. Nas questões supracitadas, os espíritos superiores respondem que não existe ligação particular e fatal entre duas almas, ou dois espíritos ou almas. Ou seja, não existe alma gêmea. Com efeito, se existissem almas gêmeas, Deus teria criado os espíritos
ou as almas incompletas, pois seriam duas metades que deveriam se encontrar para formar um ser completo. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, temos a revelação de que os espíritos, almas, são criados simples e ignorantes. Ignorantes significando sem conhecimento, e simples com o sentido de unicidade, de individualidade, ou seja, de completo. O que existe entre os espíritos é simpatia, afinidade, sem que nenhum precise dos outros para se completar. Se assim fosse, os espíritos perderiam com certeza sua individualidade. O Espiritismo nos esclarece também que todos os espíritos são simpáticos entre si, quando atingirem a perfeição absoluta. E enquanto isso não ocorrer, os espíritos simpáticos em uma determinada fase de evolução poderão deixar de sê-lo se alguns deles não acompanharem o progresso dos outros. E aí, sobre esse tema específico, há um artigo no site chamado O Verdadeiro Significado da Vida. Allan Kardec, o codificador, em nota à questão 303A de O Livro dos Espíritos, elucida que a teoria das metades eternas ou almas gêmeas é apenas uma expressão utilizada para designar a simpatia e afinidade entre os espíritos. Diz textualmente que é necessário rejeitar essa ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, devam um dia fatalmente reunir-se na eternidade após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Kardec ensina também que os espíritos que servem da expressão metades eternas ou almas gêmeas são espíritos que não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimiram o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. Infelizmente, existem várias obras consideradas como livros espíritas que defendem a existência de almas gêmeas, ou em total contradição com o ensinamento dado pelos espíritos superiores na codificação espírita. Por esse motivo, a consulta ao Livro dos Espíritos e demais obras da codificação sempre será a fonte segura e completa para esclarecermos todos os assuntos relativos ao espírito. Então, esse é o texto, e aí com ele bem interessante, bem esclarecedor, né, Hugo? Acho que ele já responde muitas das questões que nós iniciamos o tema pensando, e tem uma alma gêmea? Existe alma gêmea? Não, não existe alma gêmea. Vou fazer até um trocadilho com um programa que teve aqui na Web Rádio, não lembro de quem, mas eu lembro que o tema era alma gêmea ou algema. Achei bem interessante as palavras parecidas, então a gente já sabe que elas não existem. O que existe é a simpatia, é a afinidade, e através disso a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre o assunto. Fique à vontade para iniciar as suas considerações, Hugo. Bom, vamos lá. Primeiramente, né, a questão já foi respondida. Não existe alma gêmea, porque todos nós fomos criados completos, né, de maneira individualizada. Cada um de nós é um espírito completo por si mesmo, mas nós ainda somos imaturos, né, ignorantes. Nós somos como crianças que estão no primário. Então, é natural que para nos tornarmos adultos, nós precisamos ter experiências, vivências, adquirir certos hábitos, certos costumes, que no nosso caso, na vida material, seriam as normas sociais, no caso da vida espiritual, seria o conhecimento e a experiência das leis divinas. Então, nós só seremos espíritos maduros, espíritos puros, com o conhecimento e a vivência das leis divinas. Enquanto nós não tivermos esse conhecimento nem essa vivência, nós seremos crianças espirituais e estaremos imundos como o planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. Então, a partir daí, né, o que nós podemos entender? Que nós vamos evoluindo ao longo das reencarnações, e ao longo das reencarnações nós vamos trocando vivências com outros espíritos, e normalmente, por questões de afinidade, de necessidades semelhantes, esses espíritos vão se reencontrando ao longo das reencarnações. Então, a Amanda, ela não é minha irmã à toa, ela pode ter sido minha mãe, pode ter sido uma esposa, pode ter sido uma filha, né? Pode ter sido uma prima, pode ter sido uma amiga, ao longo de dezenas, centenas de encarnações. Então, existe uma afinidade entre eu e a Amanda, que nessa vida expressa através
da irmandade, né? Nós somos irmãos. Então, existe essa afinidade entre os espíritos, e essa questão da alma gêmea seria uma alegoria, né, para indicar o quê? Espíritos altamente afins, espíritos que já possuem um passado de vivências, que um conhece o trejeito do outro, o olhar do outro, né, e que possuem uma simpatia. Essa simpatia ela pode vir em 3 categorias. Né? A primeira categoria seria, digamos assim, o do amor eros, né, que é o quê? O desejo. Então eu acho aquela pessoa bonita, atraente, às vezes não consigo explicar aquela atração que eu sinto por aquela pessoa, seria a atração mais material, né, pelo físico da pessoa. Então nós podemos nos sentir atraídos por pessoas, mas isso não quer dizer que nós vamos ter uma afinidade espiritual ou que aquela pessoa vai ter valores ou comportamentos que nós admiramos ou que nós desejamos ao nosso lado. É uma atração até instintiva também, porque nós temos o instinto, né, da procriação, nós temos um desejo, um corpo que possui necessidades. Então, também faz parte dessa categoria mais básica. E nós temos outras 2 categorias, que seriam a filia, né, que é a amizade, o companheirismo, né, espíritos amigos, afins, que se gostam, que têm assuntos em comum, ou que têm uma simpatia sem saber explicar o porquê. Isso também faz parte, de certo modo, do amar, mas é uma filiação que é mais fraterna, né? E aí nós temos, e é uma das que Jesus Cristo nos indica a desenvolvermos, esse amor fraternal por todos, que não é o amor da posse, não é o amor do, né, do é meu, não, mas é do que eu desejo ver bem, né? Eu desejo ter a companhia, eu quero compartilhar sorrisos, ideias com essas pessoas, né? E aí, até lembrando também um ponto interessante, é que o espírito, ele não tem sexo, então ele pode vir numa encarnação como homem ou como mulher, sofrer as adaptações necessárias, e ele vai ter as experiências. Então, né, eu hoje como homem, eu posso me, né, interessar por uma mulher, mas que essa mulher pode ter sido numa outra vida um homem e eu ter sido uma mulher. Então isso não afeta as afinidades, os desejos que ocorrem entre os seres, tá? E também explica a própria questão da homossexualidade, que é, né, uma questão de que né, aquele espírito está num corpo que não é compatível com a sua vibração, com a sua tendência. Então ele, né, está num corpo masculino, mas na verdade ainda tem certas vibrações ligadas ao feminino e acaba, né, tendo desejo por outros espíritos que possuem a afinidade, que estão em corpos masculinos. Tá? Então o espiritismo vê isso como algo natural, né, que faz parte desse processo, né, de lidar com o sexo, com os desafios ligados à afetividade, que todos nós possuímos esses desafios. Então, outro ponto também interessante é que, em última instância, nós, né, quando nos tornarmos espíritos puros, nós não teremos a necessidade física, né, da atração sexual, de exprimir o desejo de forma sexual, porque nós exprimiremos, né, nós mostraremos esse desejo através, né, do lado emocional, do lado comportamental, né? Então não precisa ser algo material, será algo espiritual, uma pessoa que você olha no olhar, que você compartilha ideias, né? Aquele amor de certo modo romântico, né, que as novelas falam, que, né, os filmes, aquela de almas gêmeas no sentido de almas que se comunicam através do olhar, através do pensamento. Nem palavras precisam ser ditas, porque aqueles espíritos se conhecem muito bem. E nós temos afinidade apenas com o espírito nesse nível? Não, nós podemos ter com vários. E aí vai depender das necessidades e da evolução de cada um. Então, né, hoje, como espíritos num planeta de provas e expiações, talvez nós estejamos longe de ter essa afinidade, ou nós até temos com alguém, mas devido às diferenças evolutivas, nós não podemos ficar ao lado dessa pessoa ainda. Ou talvez estejamos, mas não da forma que nós gostaríamos. Nós estamos em outras configurações, né? Até mesmo como parentes, como um pai, uma mãe, ou um filho, uma filha, ou seja, não há possibilidade nenhuma de uma relação afetiva, sexual ou material nos moldes da Terra. Por quê? Por causa das configurações da nossa vida, das necessidades evolutivas que possuímos. Mas existe essa afinidade profunda,
né? É um espírito que existe uma compatibilidade gigantesca, só que não vai se manifestar dessa forma sexualizada, vai ser de uma forma fraterna, de uma amizade, de um companheirismo, né? De trocas de ideias salutares, ou de um apoio mútuo ao longo da existência. Então, isso acontece muito, né? E faz parte desse processo que nós estamos caminhando e evoluindo. E aí, um outro ponto também interessante é que conforme nós formos evoluindo, nós fomos saindo do nosso casulo, que é o nosso egoísmo, nós vamos nos abrindo a sermos mais fraternos, né? E aí nós temos o exemplo de Jesus Cristo como Espírito puro. Ele não precisava ter uma esposa, porque ele amava a todos. O amor dele era tão grande, ele se sentia completo por si mesmo. Ele não precisava necessariamente constituir uma família, porque ele se doava integralmente a todas as pessoas. Ele tinha um olhar generoso, bondoso, compassivo para com todos. Então, ele transubstanciou, essa palavra é importante, ele transformou a energia que muitas vezes em nós é uma energia sexual, numa energia que é espiritual, e ele doou essa energia a toda a humanidade. Então, o objetivo que todos nós temos é chegar nessa terceira camada, que é o amor ágape, que é o amor de renúncia, de sacrifício, né? Mas não apenas num sentido físico de morte, mas num sentido de que eu não preciso que o outro me dê nada, porque eu fico satisfeito com o outro feliz. Quão pouco de nós podemos falar isso? Né? Não, aquela pessoa ali, ela pode não estar comigo, ela pode seguir o caminho dela, que eu vou ficar feliz por ela, né? Que eu não vou ficar com ciúme, ou com raiva, com ódio, que eu vou deixar ela ser feliz, né? Ou ele ser feliz. Então, pouquíssimos espíritos estão nesse nível. E esse é o nível que Jesus Cristo chegou. O nível e que alguns outros espíritos chegaram, que é realmente o da fraternidade, né? Do amor incondicional. Ou seja, eu não preciso, eu amo. Eu que sou o dínamo gerador de energia, eu que dou, eu sou como o sol, eu produzo. Eu produzo luz, não importa quem vai receber, não importa se está gostando, se não está gostando, não importa se está retribuindo ou não está retribuindo. Então, esse é o convite da espiritualidade. E o nível máximo da nossa evolução é quando nós nos tornarmos esse sol, ou seja, essa fonte inesgotável de energias, de potencial, de luz, de equilíbrio, de sabedoria, e não importa, nós vamos doar para todo mundo. Então, por isso que também não existe o conceito da alma gêmea, porque vai chegar um momento no futuro que nós veremos todos como irmãos, todos como pessoas que merecem amor, como pessoas que merecem o nosso melhor, e vamos doar esse melhor a todos incondicionalmente. É claro que sempre haverão aqueles espíritos que naturalmente estarão ou no mesmo nível, ou que terão uma compatibilidade maior, mas essa compatibilidade não mudará a forma de nós amarmos os outros também. E isso é natural, porque dentro da família nós temos as pessoas que nós temos mais afinidade, as que nós temos menos, os amigos, no trabalho, em todos os lugares. Essa diferença de vibrações, ela sempre existe, e ela é natural. Então, né, uma própria questão que às vezes é inexplicável para a ciência ou para as relações humanas é, né, o amor à primeira vista, ou essa questão dessa afinidade profunda que nós temos com certas pessoas, que é explicado pela doutrina espírita através do quê? Da vivência de outras vidas. Então, são espíritos que muitas vezes se reencontram, que cada um nasceu num país diferente, num lugar diferente, com histórias de vida totalmente diferentes, mas são espíritos que já viveram em outras eras juntos e que, né, se reconhecem a nível abstrato, a nível da alma, não a nível físico. Então, são pessoas que você fala, olha, eu gostei dessa pessoa à primeira vista, né? Ou, nossa, aqui é, né, um amigo legal, fiz amizade com essa pessoa, do mesmo jeito que também existe o caminho inverso. Existem as antipatias automáticas também, que é algo que nós somos convidados a trabalhar. Mas eu posso, né, bater o olho numa pessoa e não ir com a cara, e o que a doutrina espírita nos pede é que a gente não se deixe levar por por essa emoção ou por essa energia, e que nós possamos transformar isso em amor, em compreensão, em respeito. Ainda que eu não queira, talvez, ter aquela pessoa ao meu lado, mas eu vou respeitá-la, vou apoiá-la, ou vou, né, não vou atrapalhar o caminho dela, pelo menos.
Então, isso acontece por causa das nossas múltiplas existências, porque eu posso ter pisado no calo da Amanda e por algum motivo a gente nunca mais se viu, mas nessa vida, né, nessa reencarnação, decidiram que eu e a Amanda seríamos irmãos. Então, talvez a Amanda tenha uma antipatia ou eu tenha uma pela Amanda, mas a gente vai ter que lidar com isso, porque nós estamos no mesmo teto, nós estamos na mesma vivência, e isso acontece a todo momento, de forma natural, e nós somos convidados a lidarmos com isso. Então, né, sobre essa questão das almas afins, é interessante, né, nós analisarmos essa questão, mas lembrar que a afinidade tem a ver com os valores, com a visão de mundo, com o comportamento, né, com o respeito, com a renúncia, e nós somos convidados a termos simpatia, afinidade com todos, ou ainda que não tenhamos, porque é natural que as pessoas têm valores diferentes, mas isso não nos desobriga de ter o respeito, assim como Jesus Cristo teve, né, para com os bandidos, para com os poderosos, para com aqueles que o maltrataram. Jesus Cristo sempre tratou a todos com dignidade, né? Então, nós somos convidados a termos esse mesmo sentimento. E dentro da nossa vida, né, aqui também um ponto interessante, antes de passar a palavra para a Amanda, é que nem sempre o casamento ou a constituição do nosso lar será dado por essa afinidade, porque nós temos raríssimos espíritos que se casam por afinidade, realmente, né? São espíritos afins. A grande maioria são espíritos ou que estão ressarcindo dívidas um com o outro, ou que estão em provas um com o outro. Então, né, eu fiz errado para uma certa pessoa numa outra vida, traí, pisei na bola, sei lá o que eu fiz, né? E agora é convidada a ser a minha esposa nessa vida, para quê? Para que eu possa reparar isso. Ou do lado dela, ela vai me receber como esposo, porque vai ter a reparação. Então, por isso também que nós vemos que a constituição da família, né, é tão complicado. Por isso que nós vemos esses casos de violência, de tudo isso. Por quê? Porque são espíritos que estão tentando se harmonizar, estão tentando lidar com situações, muitas vezes, inconscientes, que trazem de outras vidas. E claro que a violência, né, a agressão nunca é justificada. Ah, não, porque em outra vida a pessoa fez isso. Não, isso jamais é uma justificativa. Mas existem espíritos que se apaixonam ali, ninguém sabe como, e muitas vezes a espiritualidade juntando esses dois espíritos, aquela paixão cega, e aí quando vai ver depois de 1 ano, de 10 anos, de um tempo, nenhum dos dois entende. Por que eu tô com essa pessoa? Não tem nada a ver. Mas foi o quê? Uma necessidade ali, muitas vezes espiritual, ou talvez até uma do nosso próprio livre-arbítrio também. Então, né, eu costumo falar, se eu ir para uma balada agora, né, me envolver com uma mulher que eu nunca vi na vida, né, ter um relacionamento sexual, ela engravidar, foi meu livre-arbítrio. Tá? Muitas vezes as pessoas falam, não, é porque tinha que acontecer. Não, foi meu livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio também está atuante. Então, eu fui imprudente, paguei um preço, talvez a espiritualidade permitiu que esse preço fosse pago, para eu aprender alguma coisa. Tá? Mas eu precisava passar por isso? Muitas vezes não. Eu não precisava, mas eu escolhi e muitas vezes a vida falou, não, deixa eu caminhar por esse caminho, que é como o Hugo vai acabar aprendendo. E aí fez-se a minha vontade, né? Mas era o desejo da espiritualidade? Era a melhor forma de aprender? Não, mas foi a forma possível. E muitas vezes na nossa vida é isso que acontece. Então, por isso que nós somos convidados pela doutrina espírita a irmos com calma, analisarmos, verificarmos se não estamos indo apenas pela beleza, né, pelas questões físicas, se há algo mais profundo, se os valores são compatíveis, se os desejos, os objetivos, porque no final das contas é isso que vai criar uma relação duradoura, uma relação positiva, onde um ensina para o outro, onde um compartilha com o outro, onde um renuncia com o outro. E aí nós verificamos também uma grande dificuldade na nossa sociedade hoje, porque quem quer renunciar? Quem quer compartilhar? Quem quer estar na doença? Todo mundo só quer na balada, na riqueza, na festa, na saúde, mas e quando o problema vem? Né? E quando as dificuldades aparecem? Por isso que nós também estamos vendo essa grande dificuldade das relações líquidas na nossa sociedade, porque está todo mundo no seu narcisismo, no seu egoísmo. Ninguém está pensando em conjunto, ou
né, será que a minha atitude está fazendo bem para minha companheira? Será que a atitude dela está fazendo bem para mim? Muitas vezes nós estamos, não estou nem aí, eu não vou mudar por ninguém, não vou fazer nada por ninguém, é só por mim. Isso é uma atitude de extremo egoísmo, né? Claro que ninguém vai mudar sua essência pelo outro, mas nós precisamos fazer ajustes, né? Numa relação existem 3 entidades, existe o eu, né? No caso ela e o nós. Então, se não houver essa visão, não tem como haver uma compatibilidade e até mesmo uma renúncia, né? Se eu estou, por exemplo, casado com a Amanda, imaginasse que nós não fôssemos irmãos. Se a Amanda falar um A, eu já levantar a voz, ou eu não gostar, ou eu falar alguma coisa, Amanda, não, vou largar tudo aqui, como vai se constituir algo? Nada é constituído assim, né? Sem estabilidade, sem equilíbrio, sem renúncia, né? Por isso que as coisas, né? Nenhuma profissão, nada, sem disciplina, né? Sem, opa, peraí, deixa eu abrir mão aqui um pouquinho, a pessoa vai abrir mão um pouquinho também, né? Se não houver essa construção conjunta, nada se solidifica, nada se cria, né? Então também faz parte dessa própria afinidade dos espíritos, dessa criação desses relacionamentos saudáveis também. Mas eu vou deixar aqui a Amanda com, né, com a palavra e, né, todo o resto do programa aí, Amanda. Fique à vontade. É interessante que esse termo, alma gêmea, vem muito das histórias, né, infantis, assim, dos romances que a gente cresce vendo, de que existe mesmo, de fato, alguém que vai suprir, né, como se fosse mesmo te completar e te levar para um castelo e viver um romance para sempre, porque as histórias trazem muito isso. E às vezes a gente cresce acreditando muito nisso também, com uma visão distorcida de que nós estamos incompletos, que nós precisamos ter essa outra pessoa que vai nos completar. E o Espiritismo elucida isso de uma forma muito clara, né? Que se nós acreditássemos nesse termo, e se isso fosse de fato real, significa que cada um de nós não teria a sua individualidade. E isso não existe, nós somos sim individuais, cada um tem as suas aspirações individuais e somos completos. Únicos e completos. Logicamente que para a vivência em sociedade e para a evolução, a caminhada sozinho, ela é uma caminhada mais difícil da gente conseguir alcançar os nossos ideais, né? As nossas aspirações, melhorar os nossos vícios, os nossos defeitos. A vida em sociedade, a vida através das relações, favorece esse desempenhar de funções, né? Cada um de nós tem esses diversos papéis que a gente exerce na sociedade e também os papéis familiares, amorosos, enfim, enquanto amigos, que vai nos convidando a ir mudando dentro de nós, ajustando dentro de nós certas coisas, né? Como você comentou, Hugo, até mesmo na questão de relacionamento, é bem interessante pensar nisso, que se eu estou sozinha, eu não tenho ninguém para debater, para discutir, para ajustar alguma coisa, para ver como que vai ser. A gente vai sair, onde a gente vai? Que horas a gente vai? Como que vai ser? Né? Não tem ninguém para você tentar achar um meio termo. Ao passo que você tem uma vida amorosa, que você tem um companheiro, uma companheira, alguém que caminha ao seu lado, essas questões elas vão sendo calibradas ao longo da jornada do relacionamento em si. Por isso que é tão importante lembrarmos disso. A alma gêmea não existe, porque nós somos individuais. Mas a afinidade, ela existe e ela é fundamental para as relações. Sem afinidade, como que a gente consegue conviver? E aí nós não estamos falando de aspectos simples, né? O arroz é por cima ou por baixo? É biscoito ou bolacha? São questionamentos tranquilos, né? De repente eu acredito numa coisa, o meu parceiro, minha parceira em outra, e tá tudo bem, não vai ter briga por isso. Agora, quando a gente fala de valores, de visão de mundo, de questão de comportamento, de moral, de ética, questão de criação de filhos, isso é importante a gente ter bem calibrado, para que as relações elas não se estabeleçam e lá na frente se descubra uma total antipatia de valores, sabe? Cada um para um lado, e não tem nada a ver o que a pessoa acredita com o que eu acredito. E isso é muito importante, muito mais do que rótulos, né? O que eu costumo dizer. Isso não tem a ver com coisas específicas,
né? Ah, não tem a ver com o partido político dele, com a religião dele ou dela, não tem a ver. Tem a ver com a visão de mundo. Se a visão de mundo ela é mais próxima, a gente compactua dos mesmos interesses profissionais, amorosos, um estilo de vida mais parecido, fica mais fácil da relação fluir, porque a afinidade vem disso, né? Então, eu estou com alguém que é parecido nesse aspecto. Vai haver os contrapontos? Com certeza terão, e são ótimos, porque seria muito chato se as pessoas fossem absolutamente iguais e exatamente calibradas em tudo, né? Você não tem nada que te tire um pouquinho do eixo para fazer você refletir também, para te trazer uma nova visão, um novo olhar. Por isso que falam que nesse sentido os opostos se atraem. E faz sentido mesmo, né? Já pensou, eu, por exemplo, eu sou um pouquinho mais dorminhoca do que o meu marido. Ele é uma pessoa que acorda mais cedo do que eu. Já pensou se os dois fossem extremamente dorminhocos? Ou os dois acordassem muito cedo? Então, a gente tem alguém que é um pouquinho mais relaxado, alguém que é um pouquinho mais comprometido em levantar cedo. A gente tem alguém que é mais agitado, alguém que é um pouco mais calmo. Então, temos os jeitos diferentes que fazem com que a relação flua de uma melhor forma. Porque se os dois são muito parecidos, por exemplo, na personalidade, são duas pessoas muito agitadas, tendem às vezes a se confrontar com mais facilidade. Se são duas pessoas muito calmas, tendem a procrastinar todas as situações com muita facilidade também. Então, aí pode ser que haja alguma questão. E quando a gente trabalha nesses contrapontos em coisas que são leves, que são aceitáveis, é tranquilo. Então, eu acho esse tema bem interessante, pensando justamente nisso, em tudo que a mídia coloca, né? Na expectativa de que a gente vai crescer, a gente vai atingir uma determinada idade, vai encontrar alguém que nos complete, vai constituir uma família. Isso pode ocorrer ou não pode ocorrer. E, às vezes, o que eu percebo observando algumas relações, a forma como a vivência vai se desencadeando, é que muitas pessoas sofrem de ansiedade, se sentem desencaixadas do mundo justamente por não atender esse modelo, né? Então, de repente, eu não tenho vontade de casar, eu não tenho vontade de ter filho, eu não tenho vontade de morar junto com alguém, e tá tudo bem. A gente não precisa seguir a cartilha de ninguém, o importante é a gente estar vivendo de acordo com os nossos valores e ter valores que são corretos, que são dignos, que são honestos, que são leais para conosco, não enganando ninguém, porque nós temos responsabilidade também sobre isso, né? Não só sobre o que fazemos, mas também sobre o que deixamos de fazer. Quando a gente fala de relacionamento, principalmente quando ele vem da parte amorosa. Então, se nós temos relações rasas, como o Hugo comentou, se nós nos apegamos a coisas que são superficiais, fica muito mais difícil da relação ser duradoura, porque essas coisas superficiais, com o passar do tempo, elas não se sustentam, né? Então, se eu sou uma pessoa extremamente apegada à beleza física, mesmo com uma série de recursos que temos hoje, né, para manter essa tal juventude, que muitos agarram a todo custo, que a pessoa não pode ter uma ruga, não pode ter um cabelo branco, que já há um problema, mas aí são questões também de cada um, né? Não estamos aqui para discutir o mérito disso, mas se eu convivo com alguém que tudo que eu tenho é a beleza dessa pessoa, em algum momento essa beleza acaba. E aí o que sobra? Eu acho que por isso que vem aquela frase tão importante: se relacione com alguém que você gosta de conversar. Porque com o passar do tempo, vai ser a prática mais contínua na relação, a conversa. E é real isso, porque se a gente divide uma rotina, divide uma vida, você vai ter vários momentos, momentos de dor, momentos de doença, momentos de desafio, momentos de situação complicada, e aí dentro disso o diálogo ele se torna sempre muito fundamental. Agora, se ele não é cultivado, fica complicado da relação se sustentar, de ser uma relação bacana, que traga algo, que agregue algo. Então, a alma gêmea não existe, mas as afinidades elas estão aí. Eu até acho que se a gente tivesse a possibilidade de ver como se fosse um escaneamento, sabe? De olhar por cima do globo e escanear todo mundo e traçar a compatibilidade, nós teríamos muitas pessoas
que seriam compatíveis conosco. Pensando nisso mesmo, no estilo de vida, nos valores, na criação, né, no jeito de olhar o mundo, teriam muitas pessoas. Mas o que vai designar a gente se relacionar com essa ou aquela, muitas das vezes é a nossa fase da vida, né? Pode ter pessoas que nós, eu até brinco com meu marido, que talvez se nós nos conhecêssemos no passado, pode ser que eu não teria interesse nele ou ele em mim, porque no passado nós tínhamos outra mentalidade, outra postura, outro jeito de ver a vida. Em alguns aspectos nós não éramos nem um pouquinho maduros, e com o passar do tempo, com o passar dos anos, muita coisa foi amadurecendo. Então, também, lógico, nada é por acaso, mas não podemos deixar tudo sempre na mão de Deus e da espiritualidade, no sentido de que, olha, eu vou ficar aqui sem fazer nada e vai surgir alguém que vai me completar e que vai ser a pessoa, até sabendo que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós tomamos para nós a responsabilidade. Com quem que eu vou me envolver? Como que vai ser esse tipo de relação? E aí são diretrizes que nós, enquanto envolvidos dentro da relação, temos condição, né, de apontar e de direcionar. Existem coisas que são negociáveis e coisas que não são dentro de um relacionamento. E cabe a cada um de nós tentar viver uma vida mais equilibrada possível. Lembrando que as diferenças, elas sempre vão existir em vários aspectos, mas, como lá a leitura inicial disse, como o Livro dos Espíritos fala, quando há essa simpatia, essa afinidade, os espíritos, eles acabam meio que falando uma linguagem universal. Então, não há esses sentimentos que são muito humanos e muito animalizados, eles tendem a dar espaço para uma coisa que é diferente. Lógico que nós não estamos ainda nesse patamar, estamos tentando caminhar para isso, para que haja um momento em que a humanidade seja toda simpática entre si. E aí tanto faz como vai ser a minha reencarnação, onde eu vou encarnar, como vai ser a minha estrutura, porque basicamente tudo que eu absorver ali vai ser muito parecido de qualquer outra combinação que teria sido feita. Hoje, a gente ainda vem de um passado, como o Hugo comentou, de muitos débitos, muitos resgates e muitas coisas que nós procuramos pela nossa vigilância mesmo, pela nossa imaturidade, questões que nós trazemos para a nossa encarnação por pura falta de consciência, ou por não perceber algo, a gente acaba se envolvendo, deixa o tempo passar, mas é importante, né, seguir esse convite do Evangelho, esse convite do Cristo, e o próprio convite da doutrina dos espíritos mesmo, de botar a razão também à frente das coisas, e lembrar que nós temos uma jornada que tem que ter um objetivo, inclusive em tudo que fazemos, e isso envolve também a parte amorosa. A gente não precisa se relacionar por se relacionar. A gente pode se relacionar buscando objetivos em comum, porque aí com certeza a relação vai ser não só saudável, mas vai ser equilibrada, vai agregar para ambos, vai ser uma coisa gostosa de ser vivida, vai fazer bem a todos os envolvidos. A gente vê tanta relação por aí distorcida, né, em que os valores são completamente opostos, em que as pessoas se sentem muitas das vezes presas dentro da relação, não conseguem ser elas mesmas. Então, por que não tentar trazer para a nossa jornada, para a nossa existência, para a nossa vida, algo diferente nesse aspecto? Até porque esse tipo de ambiente só favorece, né? Favorece as energias, favorece os filhos que, se vierem, terão um ambiente saudável também, um ambiente com respeito, com amor, favorece os amigos que estão próximos ali do casal e percebem uma atmosfera bacana, a família também, que percebe um respeito, percebe que todo mundo se trata muito bem, se gosta, né? Tem uma relação realmente de muito sentimento verdadeiro e muita cordialidade entre ambos, então é só coisa boa, né? Quanto mais a gente tentar trazer isso para o aspecto real e tirar isso daquele campo da imaginação, né, de que uma gêmea, não, peraí, vamos tentar buscar as relações que nos favoreçam e que nos ajudem na jornada, independente da nomenclatura, e se forem afetivas, que sejam assim também, mas que todas as nossas relações nos ajudem a ser melhores, nos inspirem, nos elevem para o outro lugar, para um outro patamar de vivência. Essa é a intenção da nossa jornada.
Então, fica aqui as minhas considerações finais para a gente conseguir pensar um pouquinho nisso mesmo, manter os nossos laços cada vez mais estreitos, mas estreitos de uma forma que nos ajude, que nos favoreça, que nos faça bem, né? Não é porque a alma gêmea não existe que a gente vai se contentar também com qualquer tipo de relação, de qualquer forma, não. A gente pode ter muita coisa boa que é construída aqui mesmo, no plano terrestre, não só resultado do passado, mas coisas que, com o despertar da nossa consciência, vai tomando forma nessa existência. E com certeza, se fizermos por onde, nas próximas podem ser coisas muito melhores, né? Então, trabalhemos nisso, na melhor versão de nós mesmos, em todos os aspectos, em todas as frentes que nós assumimos na nossa vida, independente de qual seja o campo. E aí eu passo a palavra para o Hugo para ele fazer as considerações finais dele. Bom, a única pensamento que me veio como consideração final também é que não necessariamente também nós precisamos de uma alma gêmea. Então, às vezes, na vida, nós não teremos um relacionamento, não casaremos, e não tem problema nenhum, porque nós podemos ter casado em outra vida ou iremos casar em outras vidas. Então, isso também é como a riqueza e a pobreza, são estados, situações que nós podemos passar para trazer certos tipos de aprendizado. O importante é, casado ou não, que cada um tenha sua individualidade, que saibamos viver conosco mesmo, conviver, trabalhar com os nossos medos, nossos fantasmas, nossas dificuldades, e ir amadurecendo nesse projeto, nessa tarefa, né, de evoluir, seja sozinho, né, sem ter uma companheira ou companheiro, ou em família, né, em casal, que também tem seus desafios. Tudo tem desafios, né, mas que possamos navegar por esses desafios com maturidade, sabendo aprender a viver, tendo a autoestima, o equilíbrio, organização, para sermos felizes, né, para que sermos eternos aprendizes da vida também, conforme as lições que a vida deseja nos ensinar. E assim, né, eu vou agradecendo a todos que nos acompanharam, aqueles que nos verão em outro momento, e vou passando a palavra para a Amanda para que ela faça a prece final e o encerramento do programa. Você falando disso me fez lembrar dos grandes nomes que nós tivemos na história, né? Você citou Jesus, mas a gente pode lembrar de Chico Xavier, Madre Teresa, tantos outros nomes que fizeram tanto pela humanidade e não tiveram um relacionamento amoroso. Abraçaram a humanidade enquanto relacionamento, que também é um gesto muito importante e beneficiou a tantos aí ao longo de anos e décadas e décadas. O importante não é o relacionamento amoroso, o importante é o relacionamento que nós abraçarmos, seja ele qual for, ser vivido da melhor forma possível, para a gente conseguir aí ter bons frutos dessa relação, seja a relação mãe e filho, pai e filho, irmão e irmã, sobrinho e tia, relação de trabalho, relação amorosa, relação com os amigos, nós temos essa possibilidade e esse potencial dentro de nós também. Então, vamos agradecendo a todos por essa oportunidade, por esse bate-papo da noite de hoje, porque essas reflexões nos acompanhem no decorrer da semana, até o próximo encontro, e eu convido a todos que estiverem confortáveis, que quiserem fechar os olhos, quem quiser pode permanecer de olhos abertos, vamos deixando sair de nossos corações o mais profundo sentimento de paz, de esperança, de amor, vamos direcionando essa luz multicolorida por todo o contorno geográfico, por todos os países, principalmente nesse momento em que estamos no meio de uma pandemia, em que temos aí as eleições se aproximando, os ânimos ficam mais aflorados. Então, vamos vibrando para que o amor do Cristo permaneça nos nossos corações, nos lembrando que estamos aqui num momento transitório e que precisamos fazer o nosso melhor sempre para levarmos essa jornada positiva para as nossas próximas vivências espirituais. Vamos vibrando que essa luz multicolorida vai envolvendo a cada canto e recanto do plano físico e espiritual, onde houver um irmão necessitando de algum tipo de socorro, de algum tipo de amparo, de esperança, onde haja algum irmão necessitando de saúde, seja no campo físico, espiritual, emocional, mental,
que tenhamos em abundância a nossa saúde sendo restabelecida, que trabalhemos dia a dia para que essa saúde se faça presente também na nossa vivência. Vamos vibrando intensamente por todas as seitas, filosofias, doutrinas e religiões, pela doutrina espírita que tanto nos esclarece, por todas as casas espíritas que estão de portas abertas, seus trabalhos realizados, tratamentos, cursos, palestras, todos que ali frequentam, com o objetivo de curar as enfermidades do corpo e da alma também. Vamos vibrando intensamente pelo nosso estado de São Paulo, pelo nosso bairro, pela rua em que moramos, por todos os nossos vizinhos, para que tenhamos uma convivência pacífica, harmoniosa, em sociedade, dentro da comunidade. Vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso lar e também pelo nosso trabalho material, por todos que lá estão, para que as energias nesses ambientes sejam restabelecidas, para que haja um bom ânimo, para que haja o equilíbrio, o diálogo, sempre dentro das relações no dia a dia. Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós, necessitados que somos, que tenhamos força e coragem para não desanimar da nossa jornada e sairmos muito melhores do que quando chegamos aqui no plano terreno. E assim vamos deixando muitas luzes em formas de flores coloridas para que a espiritualidade leve, onde se fizer mais necessário, remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim for da vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos, com muita paz, muito amor. Até a próxima oportunidade. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.